Está começando mais um Zcast, vídeo no bagulho. Estou aqui com o Leozinho, ele voltou, ele nunca mais irá embora. Eu tô aqui, eu vim pra ficar, o pai tá aqui, cara. No último vídeo a gente comentou um pouco sobre Lovecraft, a gente trouxe lá aquela discussão sobre o livro dele, e a gente falou que deve de algumas adaptações e obras que trazem aquele universo que a gente tanto gosta dele, tão sinistro, de terror cósmico, etc. E por incrível que pareça pra mim, a Netflix lançou um filme, não por incrível, né? Porque a Netflix adora fazer adaptações do Stephen King, mas lançou uma adaptação de um conto do Stephen King junto com o filho dele, e eu assisti, a gente não gostou muito do filme, né, pra falar a verdade. Assim, a gente tem ressalvas a fazer, mas é interessante que é a terceira obra que a Netflix paga, né, pra fazer do Stephen King. E a temática, interessante até. A temática dela traz aquilo que a gente falou, né? Não é baseado numa obra do Lovecraft, obviamente, mas a ideia que o Stephen King aborda no conto que eles trazem aqui pro filme é uma ideia muito parecida. Eu falei, porra, a gente tem a oportunidade de não deixar o tema morrer e discutir um pouco sobre como que é, né? Mas dá mais detalhes aí sobre esse filme maluco aí. Did you hear that? Someone out there? Então essa é a segunda, pasmem, a segunda parceria do Joey Hill, que é o filho do Stephen King, com o pai. A primeira obra que eles fizeram junto é uma obra chamada A Tribo, que foi na verdade uma homenagem ao conto de terror dos anos 70, inclusive virou quadrinho e foi lançado também em podcast. Sim, então, só pra lembrar, o Joe Hill é um cara que ele tá muito dentro dos quadrinhos agora, ele tá fazendo muito roteiro de quadrinhos, tá fazendo pra caralho, várias coisas. Tá envolvidão. O nome foi caralho. Pois é. E assim, eu particularmente gosto da vibe do Joey Hill que ele leva nas histórias dele, sim, mas o Stephen King ele tem uma particularidade própria, né, cara? Sim. Tipo, é do Stephen King. E aí eles lançaram esse segundo livro juntos, que é O Campo do Medo, na verdade é um conto, né? E ele fez bastante sucesso. Os fãs ficaram, porra, que da hora, queremos mais parceria de vocês. A Netflix pensou, porra, né? Os fãs gostaram, vou ganhar dinheiro, famoso vou ganhar dinheiro. E eles chamaram o Vincenzo Natali. É isso? Olha aí, exatamente. Meu italiano tá em dia? Tá em dia. E aí, esse cara, assim, eu acho que ele tá um tropeço na carreira do cara. Porque assim, ele é famoso por um filme de 97 que ele roteirizou e dirigiu, que chama O Cubo. Que é um filme que ficou muito popular. Eu lembro no Brasil que a gente tipo, assistia no, sei lá, tela quente, aquele que passava a noite pra caralho, de terror. E tinha uma discussão e o Cubo é um conceito que eu acho muito foda, que é tipo, pegar a galera, eu vou fazer um filme de terror, quero usar um conceito maluco, vou pegar uma galera, colocar numa sala e fazer um bagulho muito doido lá dentro. E aí você tem as saídas que você sai pra outro cubo. É muita loucura, e cara. O grande elemento que ele consegue abordar nesse filme é a claustrofobia, né? Ficou, tipo assim, a marca registrada do cara. E o mistério também, né? Sim. Você nunca sabe. Você, tipo, junto com os caras, eles estão passando por um terror do cacete. Você não sabe tá com a sua foto, né, naquela parada. Só que ao mesmo tempo os caras falam o que tá acontecendo, a gente não sabe. E você também não sabe junto com eles, né? Pois você é. Descobrir, então é interessante. A cube. 26 rooms high, 26 rooms across. 17,576 rooms. Ele fez alguns outros filmes de terror, mano. Olha aí, Aí, porra, esse cara tá com tava tudo. no auge da carreira. Aí ele vem com um roteiro que ele tentou, pelo que eu percebi, né, tipo, pela discussão dos fãs em relação ao conto, que eu não li, mas ele tentou trazer essa claustrofobia que ele ficou famoso pelo cubo. Ele tentou trazer isso pra ideia do livro, do conto, que de certa forma até encaixa, porque o panorama, assim, o cenário é um matagal, aqueles matagal do interior dos Estados Unidos, né? Aqueles matagal gigante, de plantação de milho e Pra etc. você que não sabe qual que é a premissa, a sinopse do filme que me deixou interessado e que vem esse negócio do Lovecraft e tal. É um casal, mas eles são de irmãos, né? A mulher tá grávida e o cara não, né? Obviamente, porque ainda não chegamos lá, mas é possível um dia. Ufa! Eles param na estrada pra ela vomitar uma parada assim, uma estrada bem afastada e tem um matagal gigantesco. Sim, aquelas highways no meio do nada. Estados Unidos, né? Estados Unidos é gigante, tem muito campo tipo, aberto, porque não é populado, né? Interessante que o primeiro conto que os pai e filho fizeram também conta com uma highway. Tipo, é uma história de uns motoqueiros que estão passando um terror também numa estrada. Estrada é uma parada que eles gostam. Alguma coisa familiar aí, de road trip, sei lá, alguma coisa maluquice, deve ter algum trauma, sei lá. sei lá. Pessoal de terror, né? Isso é alguma coisa bizarra que aconteceu aí. Espero, eu não quero nem saber o que Não, foi. melhor não saber. Quem é essa família maluca? Deixa Enfim, rolar. eles param e eles escutam um grito de uma criança, assim, me ajuda, eu tô aqui perdido no matagal, etc. E eles vão entrar, e a partir do momento que eles entram,
Aí começa a ficar uma coisa muito doida, né? Porque quando eles se afastam e um não tem mais o contato visual com o outro, eles não se encontram mais. Sim. E tipo, a voz, isso que é interessante, porque eu queria te perguntar se a direção pra mostrar a claustrofobia funciona pra você. Eu acho que ela funciona em vários momentos, mas o filme ele vai se perdendo ao longo do caminho, né? Também acho. Tanta coisa que ela tem que inventar umas coisas tipo de câmera virando, não sei o que lá, pra tentar tipo... Galera, eu tô filmando num lugar só tem mato, não tem nada mais. Eu preciso ser inventivo. Eu entendo isso. Mas parece que ele é que não engrena, fica coisa solta, sabe? Eu acho que o erro dele tá no roteiro, sabe? Porque esse conto, essa história, ele tem dois grandes momentos, né? A primeira seria essa parte do matagal, de você se perder. Tem uma vida própria, alguma coisa estranha acontece ali. Sim, e a segunda parte é até apresentado novos personagens e tal, começa a criar uma dinâmica de personagens. E você cai num negócio muito mais místico, mais louco, né? Tipo, de você, na verdade, estar passando por um ambiente que não é só claustrofóbico e sinistro, mas ele também é místico, ele também tem uma entidade, alguma coisa ali. Então são duas metades ali. E eu acho que na direção, cara, ele tentou, em partes do filme, ele foca na claustrofobia da coisa, então ele tenta fazer esses ângulos desconfortáveis, ele tenta se perder com você no meio do mato. E funciona. Funciona, né? mas eu acho que nesse momento ele para a história pra mostrar isso. E aí quando ele volta pra história, ele para de mostrar isso. Então fica uma narrativa mista, uma saladinha. O que eu acho mais bizarro. E aí eu acho porque que tem uma essa quebra. parada se perde. Você já percebeu a quebra que tem? Porque assim, a direção ela fica tentando se reinventar pra fazer alguma coisa pra te prender. E você não consegue muito bem, pelo menos na minha opinião. Mas a parte de efeitos visuais, de edição de som e mixagem de som, elas são total oposto, elas são perfeitas, assim. Sim, são bem legais, E ele trabalha muito bem. Você nunca sabe quando o efeito prático vira um efeito digital. Sim. O mato, ele começa, tipo, ele tem sons distintos porque assim, o mato ele é vivo. Não é vivo, né? Mas ele tá... Acaba que ele ele é uma vivo, personalidade, tá exatamente. Ele tem alguma coisa a mais. Tem interessante essa porra. Um limiar entre só ser um matagal sinistro e ele ser uma criatura, né? Sim, exatamente. E depois a gente vai descobrir lá pro final do filme, que é pra mim onde o filme volta a ganhar força, porque lá pro meio ele se perde muito nessa mistura de claustrofobia e mistura de misticismo, de mistério. Então ele vai ficar alternando e isso vai se perdendo, ficando meio pedante, assim. Aí depois o filme se encontra de novo quando eles encontram o porquê, né, do mistério, o porquê entre aspas, né? Sim. Aparentemente o porquê do mistério, que é um elemento místico que tem lá no mato, que a gente só pode falar com spoilers, pra não atrapalhar. Mas eu acho que o filme se encontra de novo aí. E aí ele usa uns elementos de filmagem noturna, umas paradas assim que eu gostei, tá ligado? Eu acho que aí que vai quebrar um pouco. Ou ele se encontra ou ele se perde de vez, tá ligado? Porque quando ele chega nessa parte mítica, que é a parte mais Lovecraft que a gente tá comentando, ele vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é na parte que eu acho que ele mostra uma outra coisa, só que a partir daí ele introduz outras coisas. Porque tem uma coisa além que a gente não vai explicar agora, mas tem que você vê, te deixa mais confuso do que qualquer coisa, e no final quando você para pra pensar, tá, o que era? Ah, tá, era isso, então não faz sentido nenhum esse filme. Isso pra mim foi a pior coisa, porque ele passa uma mensagem, a mensagem é uma mensagem meio que de redenção, né? Sim. Você tem uma mãe que tá grávida e ela foi abandonada pelo pai, né? Pelo pai dela não, né? O pai da criança abandonou ela e tal. Então, tipo, você tem uma coisa meio que de redenção. Ela encontra um casal lá dentro do matagal e o cara fala, não, família é tudo. Então essa mensagem fica ali, né? É uma coisa que o Stephen King gosta muito de colocar nas histórias. Essa é a parte bem Stephen King, é total dele. Pegar, tipo, quer desenvolver o personagem, quer colocar ali uma mensagem legal. Só que, tipo, isso com a história rocambolesca que tem ali, acaba meio que uma coisa perdendo a outra, né? Talvez foi uma coisa que a gente comentou no último vídeo, né? Lovecraft funciona tanto porque os personagens não são aprofundados. Então, eles viram muito mais... O mistério é mais importante, né? E aqui, no caso, meio que se mistura. Mas, antes da gente falar dos spoilers, você recomenda? Você vai ter que assistir? Você acha legal? Então, cara, eu acho... É mais uma coisa curiosa, assim, de ver. Eu fiquei com a sensação, no final do filme, de que não valeu a pena, sabe? Eu acho que... Talvez eu precise ler o conto pra entender melhor essa ideia, eu não sei. Não é errado, né? Não é merda. Eu acho que o diretor, ele se perdeu. Eu acho que esse negócio da claustrofobia ele tinha que deixar de uma maneira mais natural no filme. Eu acho que ele, em vez de ficar focando, agora eu vou fazer a claustrofobia e tal, eu acho que ele tinha que, deixa eu focar na história, no enredo que eles querem, na mensagem, e eu vou usar de fundo essa claustrofobia e tal. Eu acho que ele tinha que misturar mais os elementos do filme, e não seccionar ele como ele fez, e isso vai deixando o filme chato, tá ligado? Eu acho que não vale a pena, tá ligado? Eu achei o filme ruimzinho, mas assim, eu recomendo porque tem uma coisa que eu gosto muito, são filmes ruins que me inspiram. Sabe qual é? Quando você vê um filme... Tem um filme que eu lembro da minha infância, que eu adorava. Qual é o nome daquele filme do Schwarzenegger, que ele...
que ele tem que matar o demônio, tem uma porra dessa. Tem um filme antigão, que é assim, não é bom, o filme é ruim, é uma merda. Só que quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, os conceitos que estão ali, tipo, anjos, uma coisa bem... Cara, não, você é uma pessoa e tipo assim, você vê o filme, eu acho ruim, só que dá aquela vontade de você, tipo, puta, eu quero escrever uma história sobre isso, eu gostei dos conceitos. É que o pitch da ideia é legal. Essa que é legal. E, tipo, quando você vê, você tem potencial. Eu acho que esse filme tem um puta potencial pela ideia que o pai e filho tiveram lá na hora de escrever o bagulho. Mas eu acho que ele não foi bem executado. Então eu acho que, assim... Então, assim, vai ler o conto, né? Vai encontrar o conto. Eu fiquei curioso, por exemplo, pra ler o conto. Eu acho que eu vou atrás. Agora, o filme engasga demais, cara. Não... I came looking for you! What? How did you get here before us? I don't know. My boy, he's lost in here too. This is nuts! It's only a field. He went the other way! No! Sobre os spoilers, aqui eu acho que a gente pode falar um pouco mais daquela parada do Lovecraft que eu tava falando, né? O que é interessante, porque eles utilizam uma pedra, né? Que tá no centro desse campo maluco. Essa pedra, ela tem tipo inscrições rupestres. Cara, então, na hora que eu vi ela aquilo... foi adorada, né? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, puta, Stephen King e seus bagulho indígena, né, mano? Cemitério de índio e Stephen King tá aqui, ó. Mas não é, né? Mas parece muito mais Lovecraft, né? Como se fosse... Na própria cor caiu do céu, uma coisa que caiu do bagulho, tem uma parada do espaço, lá, e as pessoas adoravam. Ela exerce toda uma não só uma influência né? magnética, física, né? Parando pra pensar assim, mas também uma influência psicológica. Exato. Ela, principalmente, né? Se você encostar nela, você sofre toda uma influência maluca na cabeça. Exato. E tal. Então tem esse elemento um pouco mais... Que pelo que o cara do filme fala, é como se tipo, ele fica louco mesmo, né? É como se ele visualizasse, vislumbrasse quão grande o universo é, a loucura, entendesse tudo, e ele fica maluco, e aquele negócio influencia pra usar ele. Isso foi aquela parada que eu fiquei tão interessado, que falei, pô, por isso que a gente falou no último vídeo, né, e repito aqui, né, o Lovecraft ele tem esses conceitos tão interessantes pra você utilizar hoje em dia pra terror, eu acho que é muito bom, tá ligado? Muito interessante. Esses conceitos de coisas secretas embaixo de toda uma sociedade bem consolidada. Tipo assim, uma coisa que te assusta, né? Isso é interessante, porque assim, é como se fosse aqueles contos que é uma coisa mística, né? Sim. Só que ele só põe assim, não é místico, é alien. É uma coisa meio sci-fi. É meio científico, místico, né? Mas pra gente é místico, porque a gente não entende. Exato, essa isso é interessante. Muito legal. E aí, tipo assim, o que eu achei ruim do filme, que mais me incomodou, foi essa parte de... que ele falou que o bagulho é viagem no tempo, tem uma parada de coisa maluca que ele coloca ali, que é de uma interessante, vez, né, mas cara? ele não... Sei, ele não aborda isso tão bem, né? Não, então fica uma coisa mais confusa, e no final, por que eu achei tão ruim, assim? Porque qual que é a ideia? A ideia é justamente essa, tem o pai da criança, né? Ele vai buscar ele 2 meses depois. Ele aparece lá. Só que ele é o motivo, porque tipo, quando ele entra lá no bagulho, o tempo foda-se, então ele tava lá antes. Sim. Então é uma coisa meio maluca, mas enfim... O interessante é porque ele tá buscando a redenção, né? Ele abandonou o filho porque ele queria que ela abortasse o caralho. Quando ela foge, ele se arrepende daquilo, então ele vai buscar a redenção. E no final ele meio que dá a vida, né? Porque ele encosta na pedra pra conseguir fazer com que eles fujam. Pra liberar a galera. Na verdade, que o menininho fuja pra avisar pra eles não entrarem e tal. Sim. Pra quebrar o ciclo. Só que o filme apresenta, qual é o problema? O filme apresenta não um ciclo, mas vários ciclos. Uhum. E se ele mostrou pra gente no final um ciclo em que eles escapam. E o cara dá a vida. Sim. Só que foda-se, porque em todos os outros milhares de realidades eles estão lá. Deu errado. Então por que ele tá mostrando aquilo? Eu meio, não sei. Parece uma visão otimista de algum. Tipo, sei lá, o Doutor Estranho, né? 1 em 14 bilhões. Então, só que tipo assim, o contrário do Doutor Estranho, assim, eu vi todas as possibilidades, né? A gente vai realizar uma. Aqui não, todas aconteceram. Uhum. Então foda-se, total, é o niilismo total, foda-se. Assim, qual que é a conclusão? Não interessa, cada um teve uma. E só tem, aqui eu quero, tipo, eu vou te mostrar só uma que eu quis. Mas, cara, por que você me mostrou essa? Então, só porque fecha a ideia de redenção, talvez. Exato, porque você não mostra um ciclo só, então. Sei lá, uma coisa tipo que ocorre mudanças, que tipo aquilo vai. Ele não explica isso. Então, tipo, o que você termina o filme faz assim, tá, aconteceram todos. Tipo assim, ó, entraram nesse mato e ali se fuderam. Tem muitas coisas. Pode ser que eles escapem, mas ali já se fuderam. Exato, a pedra, a parada mística que incomoda tanto, você assim, já captou eles, né? O cara não consegue fechar o ciclo. Eu gosto de ciclozinho. Você quer me contar uma história com um ciclozinho? Ainda mais se tiver o retorno da natureza. Eu gosto, mas o cara não, ele vem não. Porra, tem isso aqui, não é? Nem acho isso o maior problema do filme, cara. Eu acho que ali ele já se perdeu todo aí. Pra chegar aí. Esse que é o problema. Já se perdeu todo. Se ele me contasse direito até aí, beleza. Mas ele já se perdeu todinho aí. Aí é foda. Enfim, o filme é muito eu acho que fica maluco, aquela porra, né, cara? Enfim, se você assistiu esse filme e teve alguma conclusão diferente da nossa, que foi meio pessimista, meio bizarro, você fala, não, eu entendi o filme completamente, eu tive uma visão diferente, vocês estão malucos? Ou eu não entendi, mas pra gente gostei. aí, coloca aí o que você viu do filme, porque abre pra interpretações, tem cenas
metaforas que eu achei interessantes, mas são confusas pra caramba e não sei se tem algum significado maior ou se foram boas. Pode ser. Mas se você achou, manda pra gente aí sua opinião, que vai ser interessante, a gente pode, quem sabe, discutir ou responder lá no próprio YouTube. A gente tem também essas várias formas de contato. Tá tudo aí no post. Porra, tem nosso Instagram, Exato. tem podcast nosso todo domingo lá no nosso site Repúblicas e Cast. Exatamente. Tem o nosso Apoia-se que você pode participar para ajudar a gente a melhorar o conteúdo aqui Exato. e outros, né? Apoia.se/Zcast, a partir de R$2. A gente tem você já participa do nosso grupo fechado, você pode apoiar com o que você quiser. Se quiser, quer dar R$1 milhão. Toma. Ótimo, pode doar, não tem Tá problema sobrando nenhum. aí? Manda pra nós. Manda pra nós, porque pra gente não tá sobrando, tá faltando inclusive, Tá então foda. o saldo vai ficar legal. Vai ficar balanceado. Uma conta bacana.